Olá, sejam todos bem-vindos em mais uma oportunidade para lermos um versículo da Palavra de Deus e vamos falar sobre virgindade e tomando por base aqui um tema muito lindo que vai dizer a Palavra de Deus em livro de Esther, capítulo 2, e diz assim: passados-se estas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então nós sabemos que a princípio da história, a história do rei Assuero é uma história muito linda, onde Deus intervém no seu casamento e promove assim uma mudança na história do seu casamento. E a palavra de Deus vai dizer que o terceiro ano do seu reinado, ele fez um grande banquete e convidou todos os prefeitos, aqueles governadores daquela época, das suas províncias. Ele governava 127 províncias, da Etiópia governava da Índia à Etiópia, né? Então, 127 províncias. Aí ele deu um grande banquete para mostrar toda a sua riqueza, a sua glória, né? Como se diz, e estava ali presente os grandes, né? E essa festa durou 180 dias. Imagino que era muita gente, né? Que não podia estar todo mundo presente, né? Eu creio que foi dividido aí os tempos para cada cidade, né? Participar da festa. E aí nós sabemos que a palavra de Deus vai dizer que naquele meio de festa chegou o momento de apresentar a rainha. Quem não quer apresentar sua princesa, sua mulher, ainda mais quando ela é formosa, vista, linda? Porque a palavra de Deus diz que a glória do homem é a mulher. Se você não tem mulher, então você não tem glória nenhuma. Você não tem o que apresentar. E se ela for feia, briguenta, enchenta, pronto, aí o homem que não quer apresentar mesmo, porque tem medo de, no meio da apresentação, acontecer um episódio, né? Mas o rei Assuero, a Bíblia vai dizer que o rei Assuero queria mostrar para os seus convidados também, não só a sua glória, o seu rei, mas que a sua esposa era formosa à vista, né? E aí diz que ele manda chamar Vasti, e ela não comparece, não aceita, não quer aparecer. E para o rei ficou muito feia a situação. E aí diz a palavra que ele, depois, quando lê o versículo 2, diz que depois que de apaziguar, depois que o rei acalmou o que tinha acontecido e como ele tinha, porque é o mico que ele passou, né, por a esposa não querer se apresentar, não querer mostrar quem ela era a favor dele, e aí tomou-se algumas providências. E aqui no capítulo 2 vai dizer que ele pergunta, que ele vê aqui, ele diz assim, e do que se tinha decretado a seu respeito. O que é a lei? O que é a ordem? Né? A lei dos meses e dos persas dizia para quando acontecia um caso como esse. E aí vai dizer aqui que os seus eunucos que assentavam ali próximo dele solicitaram para ele para ele parar e pensar a respeito daquilo que eles comentaram. E aí eles disseram que era para ele fazer um decreto mandando para todas as províncias, porque não seria bom que as outras mulheres vissem o que ela fez e também fosse
desfazer dos seus maridos. Ele fez esse decreto correu por todas as províncias, dizendo que o homem fosse o senhor da sua casa, dominados. E aí depois, quando tudo isso passa, que chega no capítulo 2, aí ele vai pensar na sua, no seu momento agora, o que fazer. E aí vem a segunda ordem, que é dada pelos seus eunucos, companheiros ali, e chegaram a um acordo de que o rei deveria procurar moças virgens para escolher uma para se casar. E enviasse decreto por todas as suas províncias, né, que as moças que fossem bonitas, formosas e fossem virgens, procurassem a casa das mulheres para ficar lá durante um bom tempo, né, para receber lá os cuidados, as maquiagens, né, para poder se apresentar ao rei. E aí, nesse meio que está se procurando essas moças virgens, entra-se o mistério da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo na vida do servo e da serva de Deus, que está esperando a promessa do Senhor, que está conectada com Deus, na direção do Espírito Santo, esperando a bênção. Chega o momento em que Deus vai se levantar e vai criar situação para dar resposta, para dar vitória, para fazer acontecer algo ao teu respeito, que espera e confia na palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquela jovem não tinha pai, não tinha mãe, e foi criada pelo seu tio. E nessa altura da vida, Deus se levanta no seu trono e aponta o cetro para ele e diz: vou eu te dar a vitória. Te guardei, te preparei, tu esperou, e vou eu fazer acontecer na tua vida o que ninguém esperava. E a palavra diz que nessa procura pelas moças, diz que ela era formosa e era virgem. Ao valor, Deus trabalha com aquilo que o mundo despreza. O mundo hoje despreza a virgindade. As jovens hoje são ensinadas a que não tem valor. Por quê? Porque o espírito que está no mundo, que é a antiga serpente que enganou Eva, engana também as mulheres, as muitas pessoas, os seres humanos. E um dos enganos é ele dizer que a virgindade não vale nada. E aí tira. E aí, se Deus tinha algum propósito em cima daquela pessoa, pela sua virgindade, ela perdeu a bênção, perdeu o propósito. Então, ela vai apelar, mesmo às vezes até sem saber, para a segunda chance que Deus tem no curso da vida para abençoá-la, porque essa é a vontade de Deus, de abençoar você. E muitas vezes a primeira bênção você perde, mas vem a segunda, né? Não é tão grande como a primeira, mas Deus irá abençoar você. E a Bíblia diz que ela veio para a casa das mulheres e ao chegar ela já foi vista diferente, não é? Diz a Bíblia que ela já foi vista diferente. E aí as coisas já foram caminhando para o bem-estar dela. E a palavra de Deus vai dizer que as moças entravam à tarde
e saíam pela manhã. A partir dali, ela já não voltava mais para a casa das mulheres virgens. Ela já ia para outra casa, a segunda casa das mulheres, que era a casa das concubinas, onde ficavam as concubinas do rei. E as concubinas, elas só tinham a noitada com o rei se o rei a desejasse, manda vir fulano, fulana. Elas eram concubinas, elas não eram a rainha, né? A gente veio falar muito essa questão de muitas mulheres, o rei tinha muitas concubinas, foi mulheres que passaram também por esse momento, né? Então aqui o rei, orientado pelos seus eunucos, estava escolhendo uma mulher para ser rainha. E essa mulher tinha que ser virgem, tinha que ser formosa, né? Por isso que é interessante a mulher se cuidar, se cuide, né? Cuide do seu corpo, não se deixe aléu, tenha cuidado. Se você vê que vai ficar obesa demais, cuide, clame pelo Senhor, né? Se é necessário fazer exercício, faça exercício, procure estar de bem também. O corpo se diz que não, o corpo não vai a lugar nenhum, vai ao pó. Mas enquanto ele está aqui, é o veículo que você usa para servir a Deus. É o carro-chefe que é usado para subir os púlpitos para adorar ao Senhor. Não se engane, cuide do seu corpo, zele dele, porque foi Deus que deu. Valorize enquanto vida aqui você estiver. Porque certamente, através dele também, você vai ser abençoada, tanto homem como mulher. E a palavra de Deus diz que chegou-se o momento de Esther se apresentar ao rei. Outras já tinham ido, mas quando o rei chegou a encontrar-se com ela, ela disse que o rei o amou mais do que a todas e pegou a coroa da rainha e a coroou de rainha. Então, isso não foi mérito simplesmente dela, mas Deus estava no negócio. Mas muitas vezes é preciso fazer a nossa parte. Devemos nos cuidar, devemos dizer não àquilo que não agrada, para esperarmos que Deus tem algo para mim e para você. Porque o adágio popular mundano vai dizer que não tem valor. Por quê? Porque eles querem se aproveitar da oportunidade de uma virgem para usá-la. Não tem valor não tem valor, mas ele está à procura. Os homens muitas vezes, no seu sentido maligno, maléfico, muitas vezes humanista demais, e trazendo para si a glória de ter conhecido tantas virgens. Aí ele emprega o conceito que virgindade não vale nada, porque é para você desprezar, para a mulher desprezar a virgindade dela e se entregar. Mas até mesmo para a venda, a gente vê nos anúncios que mulheres vendeu sua virgindade por milhões, né? Então isso não é correto. Mas o plano de Deus aqui, ou o sentido da palavra do Senhor aqui neste momento, é dizer que Deus tem interesse em que você se guarde, em que você espere o seu momento. Para quê? Porque Deus tem um tempo determinado debaixo do sol. O tempo de abrir o mar foi o tempo em que nenhum dos hebreus esperava que aquilo acontecesse, mas eu disse, eu tenho uma providência.
que ninguém espera, mas eu faço acontecer. Então, muitos vão menosprezar, desvalorizar a mulher no contexto da sua virgindade. A palavra de Deus vai dizer que em Sodoma os homens não davam a menor importância para uma virgem, a ponto de Ló oferecer suas 2 filhas virgens e eles dizer: não, nós queremos é homem, não é mulher. Por quê? Por causa da intuição do mal, através dos séculos e das pessoas, vai mudando a mentalidade e as pessoas vão se depravando e vão se esquecendo de Deus e vão se distanciando e criando para si conceitos, se autodenominando. O homem se autodenomina como mulher, diz ser a mulher. A mulher se autodenomina e diz ser homem e quer casar com outra mulher. O homem quer casar com outro homem, né? Então isso vai de encontro, isso choca os princípios, onde a palavra de Deus vai dizer, falar de como Deus trabalha quando se fala de virgindade, fala do seu contexto completo. Não está falando apenas do ímen que pertence à mulher ou também do homem no seu momento, mas está se falando de um caráter, de um linguajar, de um vestir, de um trajo honesto, da modestia para com o ser humano que Deus se agrada. E chega um momento, é difícil a luta, difícil, mas chega um momento em que Deus se levanta para dar vitória pelo tempo que você lutou. Você está lutando com as dificuldades da vida social, do desemprego, do preconceito, do rigor, e Deus está olhando. Aí Deus vai escrevendo a tua história, e chega um tempo que Ele vai mostrar o resultado, a prova. E aí foi o que aconteceu com a rainha Esther. De onde ela estava, quando teve o chamado, ela se apresenta. Quando ela se apresenta, o rei se agrada. Imagine se ela não fosse virgem. Israel tinha sido exterminado naqueles dias, porque ali, quando o rei terminou as festividades e o rei levantou Amã como príncipe maior no seu reino, e Amã não gostava dos judeus, e Esther era judia, Mardoqueu era judeu, e Amã se levantou para destruir os judeus. Imediatamente, no contexto que nós vemos que Deus tinha levantado Esther, tinha tirado a rainha Vasti do seu comando, Deus entrou na história e fez isso. Ele entra na história porque Ele pode mudar a sua e a minha história. E ali, quando Deus entra na história, no processo do rei, para abençoar os judeus, Deus tira a rainha Vasti, coloca Esther, e o anjo mau, imediatamente dentro do reino, levanta um para trabalhar, para destruir os judeus, que também ia destruir a rainha Esther e Mardoqueu. E o rei ia ficar sem nem saber o que estava acontecendo. Mas Deus agiu, levantou-se para dar vitória. Por isso, a situação pode estar difícil, complicada. Eu não estou entendendo,
Mas Deus já levantou-se e já está olhando e já está preparando os papéis para mandar, para tirar da secretaria do inferno o teu nome de preso, de oprimido, para te dar vitória, para colocar na posição que Ele quer. Espera tão somente no Senhor que Ele vai fazer. E aí a história vai dizer que Amã levantou-se, trabalhou contra Esther, fez o decreto mandando matar todos os judeus e ainda assinou com o anel, que era o selo do rei, e mandou para as províncias, o rei nem sabia. Depois foi que Esther entrou, Mardoqueu avisou, Mardoqueu era porteiro, estava ali sempre por perto, vendo e observando e tomando nota do que estava acontecendo. Muitas vezes precisa ficar atento com o que está acontecendo à sua volta, para que você tenha ajuda também. É preciso estar atento com o seu contexto social, para que você não perca a bênção, para que você não seja atrapalhado. E Mardoqueu estava ali observando, estava vendo, trabalhando a esse favor. E aí diz a Bíblia que Amã tentou, mas não deu certo, não conseguiu atrapalhar. Terminou investindo para enforcar Mardoqueu e foi enforcado na forca que ele mesmo fez, né? Então está aí. Nós sabemos também que se Maria não fosse virgem, não tinha recebido a bênção profetizada pelo profeta Isaías, que o Senhor, o Messias, Jesus Cristo, nasceu de uma virgem. Então Deus sabe trabalhar. Ele usa, Ele aprecia quando Ele vai dar vitória. Ele tem as bênçãos maiores para aqueles que estão esperando por Ele. Então espere no Senhor. Não importa a sua posição, ou se você é virgem ou não, Deus tem plano na sua vida. Ele vai trabalhar para mostrar para Lúcifer o que Ele faz e como Ele faz para dar vitória àqueles que nele esperam.